Atenção, concurseiros, estão se preparando aí para concurso na Paraíba com a banca Educa. Trazer aqui a resolução da prova do cargo de agente administrativo, nível médio. Resolver aqui as questões de português para vocês perceberem como é a pegada da banca em relação a essa prova. Vamos lá. Eu tenho aqui um texto, certo? Para responder a questão de 1 a 10. Lei estadual garante suspensão de contrato de fidelização por má prestação de serviço. Eu não vou ler o texto aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo, certo? Eu vou direto para as questões para a gente fazer uma análise. Vamos lá. Primeira questão. Sob o gênero textual, podemos afirmar que é um texto A. Opinativo. B. Produzido com linguagem clara e objetiva. C. Construído essencialmente com linguagem subjetiva. D. Construído especialmente com abordagem de assuntos pessoais, essencialmente argumentativo sobre o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Quando ele falar sobre gênero textual, tipo, ele vai querer que você fale sobre se ele é descritivo, narrativo, dissertativo ou injuntivo. Não é o caso aqui, ele quer a característica do gênero. Eu tenho aqui, ó, Portal do Correio. Olha a fonte. Então, eu tenho aqui uma notícia. E uma notícia, ela é opinativa? Não. Uma notícia, ela tem que ser imparcial. Ela não necessariamente ela tem que dar uma opinião. Produzido com linguagem clara e objetiva, essa aqui é o gabarito, certo? Qualquer notícia, ela tem que ser clara e objetiva, certo? Para facilitar o entendimento. Ó, linguagem subjetiva, não. Abordar assuntos pessoais, de forma nenhuma. Essencialmente argumentativo, de forma nenhuma. Para ser argumentativo, ele tem que ter uma tese, defender uma opinião, que não é o caso desse texto aqui, certo? Banca Educa gosta muito de começar com essa questão, que você conheça sobre o tipo e gênero textual do texto presente, certo? Segunda questão. De acordo com o estudo sobre gênero textual, podemos afirmar que... Aí eu tenho um endereço, né, portaldocorreio.com.br. É denominado como. Outra questão também que ela cobra bastante, essa questão de gênero textual. Vamos lá. A 2 aqui, suporte. Por quê? Suporte é onde a notícia está sendo veiculada. Estilo seria o quê? A forma que o gênero se apresenta. Tema seria o assunto do que ele está se tratando. E a forma composicional, as características do gênero, certo? Então, letra A. Terceira questão. Em Roger Guerra explica que, apesar da legislação federal considerar que a fidelização por desistência por parte do consumidor é legal e que pode gerar multa para o cliente caso esteja previsto. Vamos lá. Quando vai aparecer apesar de, é concessão. Se é concessão, tu já elimina aqui, ó. Já elimina, deixa eu botar em vermelho aqui, melhor. Você já elimina A, elimina B, elimina C. Apesar de, embora, uma vez que são concessões, então vai ficar entre a D e a E. Vamos lá. Desistência por parte do consumidor é legal e pode até gerar multa. Vamos lá. Esse I aqui, ele é adição, certo? Mas no caso aqui, ó, I pode até gerar multa. Para verificar aqui com vocês, ó.
causa, certo? Ó, parte do consumidor é legal e pode gerar multa, certo? Esse gabarito aqui, gente, ó, eu vou marcar AD, certo? No gabarito oficial, tá dando E. Só que aqui, o I aqui, ó, parte legal do consumidor é legal e pode até gerar multa. Isso aqui é uma consequência, é uma adição de ações, certo? E aqui, ó, caso esteja previsto no contrato, é uma condição. Então, aqui esse gabarito aqui, ele poderia ter sido contestado. No gabarito oficial tá o item E, mas eu concordo que seja o item D, certo? Mas é bom vocês reforçar o estudo sobre isso aqui, sobre as conjunções, certo? Vamos lá. Quarta questão. O contrato de fidelização, caso haja a constatação da má prestação de serviço por parte da empresa, sob o verbo haja, assinalize as assertivas a seguir, coloque verdadeiro ou falso. Também ela gosta muito dessa questão de verdadeiro ou falso, certo? Aí vocês vão por eliminação. Verbo haver, você já sabe que ele é impessoal, então aqui é verdadeiro, certo? É verdadeiro. É um verbo regular? Não. O verbo haver ele vai mudar o radical durante a sua conjugação. Então aqui é falso. Certo? Vamos aqui, ó, onde começa com V e F. Elimino essa. Elimino essa. Elimino essa. Vai ficar entre a C e a... Vai ficar entre a C e a E. Vamos aqui. Pode ser substituído por existir sem alterar o sentido? Pode. Vamos ver a frase aqui, ó. Caso exista. Então pronto, pode substituir. Então aqui é verdadeiro. Está conjugado na terceira pessoa do singular? Verdadeiro. Indica tempo já decorrido? Verdadeiro. Está flexionado no subjuntivo? O verbo haver ele pode ser no modo imperativo e subjuntivo. Só que ele está no subjuntivo. Ó. Se está no subjuntivo, indica uma dúvida, não uma certeza. Então aqui é falso. Gabarito da questão. Eita, mas estou ruim de... É de escola. Vamos lá. Quinta questão. Lei estadual garante suspensão de contrato de fidelização por má prestação de serviço. Sob o título do texto, assinala a alternativa correta. É um período composto por duas orações coordenadas? Vamos lá. Eu tenho aqui quantos verbos? Lei estadual garante suspensão de contrato de fidelização por má prestação de serviço. Só tem o verbo garantir aqui. Se eu só tenho um verbo, então é um período simples, não é composto, não é composto, não é composto, não é misto. É uma oração absoluta. Certo? Deixa eu só marcar gabarito letra C. Deixa eu apagar isso aqui. Oração absoluta. Uma oração absoluta é aquela formada, é o período simples, formado com apenas um verbo. Vamos lá, sexta questão. Também de verdadeiro ou falso. Prever e caberá são verbos conjugados em tempo pretérito. Não, aqui está no futuro do indicativo. Então, falso.
falso. Se está falso aqui, eu elimino a A, eu elimino a C. Quanto à regência, prevê e caberá ação verbos intransitivos. Falso. Tá aqui, ó. Eu tenho um complemento. Prevê o que? Isso, que caberá às prestadoras de serviço. Ó, caberá às prestadoras de serviço. Então, eu elimino a D. Quanto à regência do verbo prever, é um transitivo direto. Verdadeiro. As prestadoras de serviço é objeto direto. Tá vendo a crase aqui, ó? Tá indicando que aqui tem um objeto direto e aqui tem uma preposição. Então aqui é verdadeiro. Então nós já temos o gabarito. Vamos lá. B de bola. Vamos lá. 7ª questão. Segundo ele, o PROCON JP é acionado com frequência para tratar da execução da lei. O pronome ele é empregado como mecanismo linguístico de coesão textual denominado de... Vamos lá, eu vou ter aqui, ó. O assunto costuma gerar dúvidas entre os clientes, conforme aponta o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Roger Guerra. Segundo ele, eu estou retomando algo que eu já falei. Se eu estou retomando o nome desse processo aqui, anáfora, certo? A pergunta. Mecanismo linguístico de coesão textual. Quando eu uso um termo, quando eu tenho um termo e eu não quero usar ele, quero repetir, para não repeti-lo, eu uso um pronome, um advérbio, isso a gente chama de coesão, certo? Para deixar o texto mais fluido. No caso aqui é anáfora, que eu retomei algo que eu já tinha dito, eu usei um pronome ele, certo? Sinonímia são palavras de sentidos semelhantes, certo? Quando eu uso um sinônimo de uma palavra para não repetir a mesma palavra. Intertextualidade, quando eu faço uma alusão a outro texto. Catáfora é quando eu antecipo algo que eu vou falar algo na frente. Informatividade só tem relação a informações no texto. Vamos lá. 8. PROCON de João Pessoa divulgou neste sábado o alerta de que a Lei Estadual 11.879 garante ao consumidor paraibano a inclusão de cláusula sobre o emprego da vírgula, assinale a alternativa adequada. Olha aqui, essa vírgula aqui, ó. Neste sábado. Isso aqui, ó, uma oração adverbial de tempo, que deveria estar no final da frase ou no início. Como ela está no meio, é uma intercalação de adjunto adverbial. Ela está deslocada, certo? Está no meio. Adjunto adverbial de tempo. 9. A lei prevê que o cliente pode questionar o contrato de fidelização sobre o sujeito da oração, assinala a alternativa correta. Não li todo aqui, não, que eu vou voltar aqui no texto, certo? É um sujeito desinencial. Vou tomar para vocês aqui, ó, vou explicar por quê. Ó, a lei prevê que o cliente pode questionar o contrato de fidelização, caso haja constatação de má prestação de serviço por parte da empresa concessionária, inclusive com a liberação da fidelização. Crava. Quem? O Roger Guerra. É um sujeito, ele está determinado, só que ele está oculto. É um sujeito desinencial, ele, certo? Indeterminado? Não, porque eu posso determinar quem é. Também não é composto. O sujeito já não é, certo? Que é impessoal, verbo impessoal. E também não é inexistente.
Então vamos lá. A 10ª questão, também de verdadeiro ou falso. A lei diz textualmente que a empresa deverá incluir cláusula de rescisão contratual sem ônus por má qualidade do serviço, independente dos prazos de fidelização. Considerando o fragmento, analise as assertivas a seguir. Textualmente pode ser substituído por metaforicamente, pois não modifica o sentido do texto, que é falso. Por quê? Quando eu falo textualmente, estou explicitando, estou escrevendo algo, não estou falando de forma metafórica, certo? Má pode ser substituído por mal, aqui ó, sem ônus por má, má qualidade, aqui é um adjetivo, e mal com L é advérbio. Então, eu não posso substituir. Falso. Tem um falso, então ó, elimino aqui, elimino aqui, elimino aqui. Ficou quais? Tem duas aí ainda, vamos lá. Ônus acentuado, justificado pela mesma regra de ônibus? Falso. Por quê? Ônus, paroxítona terminado em L, S, ônibus, proparoxítona, lembrando que todas são acentuadas. E cláusula também justificada de revogação? Não. Cláusula eu estou inserindo algo no contrato. Revogação eu estou retirando. Então, falso. Gabarito da questão. É de escola. Então, gente, essas aqui foram as questões de português, certo? Olha só. Questão de gênero textual. Duas, muito importante. As conjunções, importante, vocês deram uma lida nessa aqui. Acho que essa aqui foi um pouco mais complicada, que eu acho que poderia entrar com recurso. Questão do verbo haver, sempre está nas provas da banca Educa. Período simples, composto, oração adjetiva, orações reduzidas. Bom, importante dar uma lida nisso aqui. Verbo, regência verbal. Elementos de coesão, que são essas aqui. Pronto, uso da vírgula, tipo de sujeito, certo? E aqui as provas de conhecimentos gerais, certo? Na primeira aqui fala sobre o PIB, certo? Não vou responder porque não é a minha área, mas vocês podem ver como é que ela cobra. No caso aqui, ó, ela cobrou sobre o PIB das maiores cidades do país, certo? Vamos lá, o que mais? Aqui do município, certo? O município, questão da população, origem. Questão aqui do município do literatura de cordel, certo? Sobre a história dos escritores paraibanos. O STF, sempre estão cobrando alguma coisa em relação ao STF, certo? E pronto, aqui são mais questões regionais, certo? Agora vamos lá, informática e conhecimentos específicos, certo? Ó, administração pública indireta, questão de direito administrativo, daí dá uma lida nisso aí. Então, gente, por hoje foi só. Espero que tenham gostado. Peço por gentileza que vocês deixem um like, estudem, se preparem para as provas aí da Banca Educa. Prova muito boa de se resolver. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no meu canal aí. Dê essa força.